Velas para motores Glow. Este é o nosso assunto de hoje. E de que é composto, como é feito uma vela? Trata-se de uma peça metálica, eu tenho aqui uma em mãos, onde de um lado ela possui uma rosca, que vai ser presa no cabeçote do motor. Do outro lado ela possui um pino, que é onde eu vou ligar o aquecedor da vela, e internamente, a parte mais importante, eu possuo um filamento, uma espécie de resistência que vai ficar incandescente quando conectado a um aquecedor. Aqui eu tenho em mãos um aquecedor de vela para motores a glow. Quando eu puxo o êmbolo e conecto a vela, vocês vão perceber que aqui internamente, ó, ela fica incandescente, certo? Ela fica com esse tom alaranjado aqui. Esse processo de aquecimento é muito parecido, para não dizer igual, ao funcionamento de uma estufa. Uma estufa, quando eu conecto à rede elétrica, a resistência dela fica incandescente, gera calor, e este calor aquece o ar ambiente. O processo da vela é exatamente o mesmo. Este aquecedor especificamente, ele tem uma peculiaridade que eu gosto muito, que é a possibilidade de troca rápida da bateria interna. Eu simplesmente retiro a tampa, retiro a bateria, é uma bateria de 1,2 volts, recarregável, conecto, se eu tenho uma outra, ou carrego esta aqui, e a parafuso novamente. E está pronto o meu carregador, tá? Há modelos de knee starters que não permitem o câmbio, a troca desta bateria interna, mas eles já acompanham um carregador que eu ligo aqui na mesma entrada onde eu conecto a vela e promovo a carga dessa bateria. Sem falar que os próprios carregadores, a grande maioria deles, já prevêem um conector para carregar o próprio knee starter, que evita até a retirada toda hora desta bateria interna. Muito bem. Quais são os tipos de velas que nós temos? Nós temos vários tipos, mas aqui vamos falar de dois específicos. O primeiro deles, a primeira delas, perdão, é a vela A3. A vela A3 possui uma característica de ser uma vela média quente. Ela é utilizada para a grande maioria dos motores dois tempos, principalmente a linha OS. Então a linha OS dois tempos, os motores ASP dois tempos, a grande maioria utiliza a vela A3. Depois temos a vela F, que é uma vela que possui uma característica de ser muito quente, ela é mais quente que a A3, e ela é utilizada por motores quatro tempos. Os motores OS 4 tempos, ASP 4 tempos, a grande maioria dos 4 tempos utilizam estas velas. Esta vela, perdão. Mas qual que eu tenho utilizado no meu motor? Siga o manual do seu motor, sempre. Não tente fazer invenções, tentativas, para ver se melhora a performance do motor. Nós temos que entender o seguinte: um motor, quando sai de uma fabricação, aliás, antes da própria fabricação em si, ele é projetado para utilizar determinado tipo de vela. Então não tenho por que eu tentar querer fazer algumas tentativas para ver se melhora a performance, certo? Bom, eu tenho em mãos aqui um motor OS dois tempos, onde eu tenho ali, ó, o cabeçote do motor e aqui a vela conectada. E eu tenho aqui também somente o cabeçote de um outro motor OS, também dois tempos, onde eu vou mostrar para vocês o que acontece dentro do motor. Então assim, esta vela, todas elas quando novas, acompanham uma arruela de pressão. É uma arruela feita de cobre. Eu coloco a arruela neste motor, perdão, nesta vela, e conecto ao cabeçote do motor, rosqueando. Tá? Então eu vou apertar aqui. E aí eu vou conectar agora o knee starter por cima, como se eu estivesse no motor. E aí vocês vão ver ali dentro, ó, olha lá o aquecimento. Isto é o que acontece dentro do motor quando nós conectamos o nosso aquecedor. Mas e qual é a função dela? Vamos lá. Quando eu abasteci o meu motor e conectei o aquecedor, eu faço o primeiro giro do motor para dar a partida. Então essa vela na realidade gerou aquecimento dentro da câmara. No giro, este combustível entra em ignição, ele gera então a explosão, que gera a expansão dos gases. E essa expansão de gases faz o meu pistão descer. Esse pistão desceu, ele girou o virabrequim, que na ponta possui a hélice, e eu tenho então o funcionamento do meu motor.
Mas tem um pequeno detalhe neste ciclo todo. Uma vez que eu dei a partida no motor, e este motor está em giro, eu posso retirar este knee starter. Como que ele continua funcionando se a fonte que mantém aquela pequena resistência interna incandescente foi removida? É relativamente simples. Como esse pistão desceu, ele vai subir novamente. Neste subir, ele comprime o ar que está lá dentro. Essa compressão gera calor e com o combustível gera então o aquecimento deste filamento que vai gerar uma nova explosão. Então a própria pressão dentro da câmara gera o aquecimento cíclico. É um aquecimento que acontece, digamos assim, de forma a se retroalimentar, que mantém a resistência praticamente sempre ligada, mesmo que eu venha a retirar, que é o que nós fazemos, o knee starter que promove o primeiro aquecimento dela. É algo parecido com o que ocorre nos motores a diesel. E quais são os cuidados que eu tenho que ter com vela? Quanto tempo dura uma vela? A durabilidade é relativa, tá? Então assim, mas tem algumas coisas que eu posso fazer que eu promovo, digamos assim, a longevidade deste componente. A primeira delas é secar o combustível. Porque secando eu retiro umidade, retiro a grande maioria do combustível que está lá dentro e ela fica sequinha, vai se manter, digamos assim, funcional por mais tempo. Eu preservo o filamento dela lá dentro. Como é que eu sei que uma vela está com problema? O sintoma mais clássico é aquele que quando eu ligo no starter e dou a partida no avião, ele gira, o motor está alinhado, mas assim que eu desconecto no starter, o motor perde o giro, ele cai brutalmente o rendimento. Isto é sinal que a vela não está muito bem. O que eu faço então? Retiro a vela, conecto no knee starter e observo como está o filamento. Se aquela primeira espiral, porque o material ali dentro, incandescente, é montado em espiral. Se a primeira espiral não está incandescente, já é um sinal que ela perdeu o rendimento e requer a sua troca. Isto acontece ao longo do tempo. Aquele espiral também acumula resíduos, sujeira, e isso vai degradando a performance dessa vela e requer a sua substituição. Via de regra, convém que nós tenhamos sempre uma vela reserva, porque a grande maioria de nós se desloca a uma distância razoável, 20, 30, às vezes 50 quilômetros ou mais da sua casa para voar. Então imagina você chega lá e descobre que a vela está queimada, porque se eu estou dando partida e o motor não pega, ou o knee starter está descarregado, ou a vela está rompida, está com o filamento rompido. E isto não tem reparo, requer a troca do componente, certo? Outro detalhe, existe um kit que é conectado permanentemente no engate da vela, é uma capinha que é presa aqui. Esta capinha possui um condutor, digamos assim, um fio interno nela, que liga a um componente eletrônico que possui um botão, e este componente vai conectado à bateria de bordo do meu aeromodelo. E como funciona? Antes de usar o knee starter, eu faço o seguinte, eu não utilizo mais ele e pressiono um botão nesse circuito eletrônico. Este circuito eletrônico vai fazer com que a vela fique incandescente durante 15 segundos. E aí eu tenho então 15 segundos para dar a partida do motor. Passado este tempo, o circuito eletrônico desarma e eu então pressiono novamente por mais 15 segundos. E vou fazendo isso até fazer o meu avião pegar. Uma vez que o motor ligou, eu não aciono mais e sigo o meu voo tranquilamente. Mas esse kit tem ainda uma peculiaridade muito interessante. Para climas que são diferentes, existe uma função que eu habilito onde, quando eu baixar o stick totalmente, ou seja, eu tenho então menor velocidade, tendo menor velocidade eu tenho menor queima, então menos calor sendo gerado dentro da câmara de combustão. Quando eu reduzo esse stick, há uma programação que faz com que esse circuito eletrônico passe a alimentar esta vela com corrente elétrica, mantendo ela incandescente. Assim que eu subo o giro um pouquinho que seja, esse circuito é desarmado. Isso é muito utilizado em aviões semi-escala, já escalas com motores Glow, para evitar que o motor apague, digamos assim, certo? Então,
As velas, como qualquer outro tipo de componente no aeromodelo, requerem alguns cuidados, requerem algumas observações. De vez em quando não custa desconectar a vela para ver como está este componente, se ele está plenamente incandescente. Tenha cuidado também com o seu knee starter, verifique se ele está carregado. Isto dura algumas semanas, mas também convém carregá-lo aí, vez ou outra, para ter certeza que está tudo correto e que eu vou chegar no campo e vou poder voar tranquilamente. Alguns aeromodelistas utilizam uma pilha com solda nos terminais e umas garrinhas jacarés. O efeito é o mesmo, não tem problema nenhum. Só é um pouquinho mais chato de conectar, de acoplar ali. Uma das outras situações que acontecem com a vela está relacionada à posição do motor. Se eu tenho um motor, principalmente os aviões acrobáticos, que ele é montado com o cabeçote para baixo, é muito comum na primeira virada eu já encharcar lá embaixo de combustível. Então, mesmo que eu esteja com o knee starter plenamente carregado, eu não vou conseguir gerar o aquecimento adequado porque está inundado de combustível aqui embaixo. Então eu tenho que tirar a vela, secar o combustível, conectá-la de novo e iniciar uma nova tentativa. Macete para isso? Muito simples. Faça o seu avião pegar de lado ou então, como ele estaria, de dorso. Ligue o motor e aí volte o modelo à posição original e você vai conseguir fazer ele pegar, digamos assim, rapidamente e voar no seu voo de final de semana ou dia de semana para aqueles privilegiados que o podem fazer. Certo? Em velas é sobre isto. Dúvidas, deixem seu recado, deixem seu contato, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.